Eu gostaria que os irmãos fechassem seus olhos nesse momento. Deus, nós não somos nada sem Ti, nada sem Sua presença. Deus, que não seja o meu eu, ou a minha carne falando, mas que seja o Teu Espírito. Fala ao Teu povo, Senhor. Glória ao Teu nome, Jesus. Nós Te exaltamos na beleza da Tua santidade. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Oséias, capítulo 5, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. Venham, voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Que farei com você, Efraim? Farei com você, Judá, porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Por isso, os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. Amém. A história do profeta Oséias é uma história bastante peculiar e diferente de outros profetas da Bíblia. É um caso em que Deus, ele manda o profeta se casar com uma prostituta, né, que é a Gomer. E o relacionamento de Oséias, ele simbolizava, Deus usou esse relacionamento com a sua esposa para simbolizar o relacionamento do Senhor com Israel. Porque naquele período da história, Israel havia pecado contra o Senhor e Israel estava buscando outros deuses, buscando ídolos, né? Então Israel vivia em um período de idolatria, um período longe do Senhor. E o ministério de Oséias foi de fato um ministério solitário, onde ele passou problemas, né, com a esposa e também problemas de aceitação da mensagem falada pelo Senhor através da vida de Oséias, né? Porque aquele povo estava completamente corrompido, longe, afastado da presença de Deus. Eles perderam a sensibilidade. E em muitas passagens da Bíblia, até outros profetas, como Jeremias, né, Isaías, e outras passagens bíblicas comparam o pecado da idolatria com o pecado da prostituição. E a grande questão aqui que se encontra no contexto de Oséias é que Israel havia trocado o Senhor pelos ídolos, por outros deuses. E aí, a gente trazendo para os dias de hoje, a gente percebe que também, hoje em dia, é um ambiente de outros deuses também. Como assim? Se a gente olhar para os dias atuais, os deuses de hoje não são deuses imagens, não necessariamente imagens de gesso, de pedra, mas os ídolos são outros, né? Os ídolos são a fama, o ídolo é o dinheiro, o ídolo é o poder, né? Então, hoje, os ídolos são diferentes daquela época. Mas muitas vezes, né, a gente acaba
se inclinando a esses outros ídolos, e muitas vezes sem perceber. E aqui Deus usa a vida do profeta Oséias, a boca do profeta Oséias, para dar um alerta àquele povo, para dar um alerta àquela nação que estava se afastando cada vez mais do Senhor, e pelo se afastar cada vez mais do Senhor, pecando cada vez mais, seguindo outros deuses, seguindo outros caminhos que não eram os caminhos de Deus. Aquele período onde Israel vivia era um período de corrupção, e quanto mais longe de Deus, mais longe dos princípios e dos fundamentos de sua palavra. Então, aqui nesse texto, a gente percebe pelo menos 3 coisas que o que Deus espera de nós hoje, né? E esse é o título dessa mensagem: o que Deus espera de nós. Então a gente tem 3 fundamentos principais, 3 coisas que nós podemos perceber nesse texto aqui, que Deus espera do seu povo. E a primeira coisa que Deus espera é o arrependimento. Se você olhar no primeiro versículo que a gente leu, lá ainda no finalzinho, capítulo 5, versículo 15, Deus ele diz a Israel o seguinte: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando angustiados. Eles me buscarão ansiosamente. O que Deus está falando aqui para o povo? Aqui, o texto está falando que Israel estava insensível à voz de Deus. Tanto que Deus ele se afasta de Israel. Por quê? Porque justamente o povo não estava mais escutando o que Deus estava falando para eles. Às vezes, a gente pensa assim: poxa, Deus silenciou de nós, eu não ouço mais a voz de Deus. Mas aí é o momento da gente parar e refletir. O que estamos fazendo que nós não conseguimos mais ouvir Deus, o direcionamento de Deus? Deus está falando para Israel o seguinte: Israel, você está insensível à minha voz. Por isso, eu vou voltar ao meu lugar. Eu vou estar sempre aqui. Mas, enquanto você estiver insensível à minha voz, você não vai conseguir me ouvir. E eu não vou poder agir na sua vida. E isso demonstra um certo orgulho daquele povo de Israel. Por quê? Porque Israel estava insistindo no erro, insistindo na idolatria, mas não admitia que estava, não dava o braço a torcer, né? Não admitia que estava pecando contra o Senhor. E aí eu lembro da passagem de Tiago, capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. A palavra do Senhor também diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Então todos aqueles que se achegarem ao Senhor com o coração humilhado, né? Com o coração quebrantado diante do Senhor, que estiver disposto a rever conceitos, valores, práticas, o Senhor vai ouvir a voz. O Senhor vai atender o clamor. Porque, como acabei de dizer e citar um versículo da Bíblia, um coração quebrantado, contrito, o Senhor não rejeita. O Senhor ele está com os ouvidos atentos àqueles que estão dispostos a abrir mão dos seus pecados e das condutas mais diante do Senhor, e que está disposto a seguir a Jesus, seguir o Senhor e carregar a cruz. E é difícil carregar a cruz, não é verdade? É difícil a gente abrir mão de nós mesmos e seguir a Jesus. Não é fácil. É negar a carne todo dia, é matar um leão todo dia para seguir Jesus. Não é a tarefa fácil. Mas Jesus também falou que o caminho era estreito. Então a gente precisa se apertar um pouquinho de um lado e do outro para que a gente possa estar no centro da vontade de Deus. Eu me lembro também que
Quando Jesus ele foi batizado, saiu do Rio Jordão, a principal mensagem que Jesus pregava, lá em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, era: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Então, o reino de Deus, né, o propósito de Deus para a nossa vida, passa pelo processo do arrependimento, né? E é um arrependimento sincero. É o que Deus está falando aqui. Se você olhar no capítulo 6, versículo 4, o Senhor, ele questiona Israel, porque ele fala que o amor deles era como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Então, Deus ele estava exigindo daquele povo um arrependimento sincero. Não é só algo para as pessoas verem, né? Mas um arrependimento de fato genuíno. As pessoas verão um arrependimento genuíno, mas não é em prol dos outros, é em prol do que Deus está fazendo na sua vida. Ou seja, é um arrependimento verdadeiro do fundo do coração e não apenas de aparência. É isso que Deus está pedindo àquele povo. Então, quando a gente olha aqui a palavra dada pelo Senhor ao profeta Oséias, é justamente o que? Vocês precisam se arrependerem, e arrependendo-se dos seus pecados, eu ouvirei o clamor de vocês, e vocês tornarão a ser sensíveis à minha voz. É isso que Deus está falando ali para aquele povo. A segunda coisa que nós podemos perceber nesse texto, o que Deus espera de nós, é a intimidade. Como assim, Heron? É intimidade com Deus. E aí, uma das coisas que quando eu li esse texto, eu fiquei me questionando, foi a seguinte: muitas vezes, em nossas orações, ou em muitas canções que nós cantamos, a gente pede muito para Deus usar a gente. Ah, Senhor, usa-me, usa-me, usa-me. Amém. Deus pode usar você. Mas, se a gente olha para a Bíblia, Deus pode usar qualquer um. Existe até o caso da mula de Balaão, que Deus usou a mula para falar com o Balaão. E quando a gente olha, por exemplo, em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Ou seja, é o caso de pessoas que foram usadas por Deus. A Bíblia fala: expulsamos demônios, fizemos milagres, profetizamos em teu nome. Mas o que vai definir a nossa entrada no céu não é o quanto fomos usados por Deus, mas sim se o conhecemos de fato. Isso é o que vai definir a nossa entrada no céu. E é interessante porque no versículo 3 aqui do capítulo 6, uma coisa que o profeta fala é o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, o conhecimento de Deus não é uma coisa limitada, é uma coisa que a gente vai conhecendo e prosseguindo em conhecer. É algo que se renova, e é algo que nos renova também. Porque o conhecimento de Deus é uma fonte inesgotável. Deus sempre nos surpreende, né? Na sua bondade, no seu caráter, no seu amor, na sua graça. Deus, ele é surpreendente. E aquilo que o olho não viu, nem o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Então, quando nós procuramos conhecer a Deus, buscamos o Senhor de verdade, ter intimidade, comunhão com o Senhor, no abrir das nossas Bíblias, nos buscar
no buscar a face do Senhor, no orar de madrugada, no jejuar, Deus vai se revelando a nós dia após dia, de uma maneira diferente, e nós vamos prosseguindo e conhecer ao Senhor. E é isso que o profeta está falando. A gente precisa conhecer ao Senhor, mas não ficar satisfeito. Prosseguir e conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É o prosseguir, é manter intimidade, constância. E é uma constância crescente em conhecer ao Senhor. Ou seja, é conhecer, mas não parar, não se acomodar. Continua conhecendo ao Senhor. E é um conhecimento infinito. E a gente percebe também uma coisa, no versículo 1, que ele vai dizer o seguinte: venham, voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. E aí, o que isso significa? Deus, Ele corrige a quem Ele ama. Deus, Ele corrige a quem Ele ama. Tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, Deus chama Israel de filho. Nós somos filhos de Deus. Através de Cristo, nós fomos transformados filhos de Deus também. E se Deus está corrigindo rotas aqui nessa noite, é justamente porque Ele nos ama. E só quem é íntimo conhece a vontade e os mistérios de Deus. Porque no versículo seguinte, você vê a esperança se renovando. No 1 ele fala que o Senhor nos despedaçou, mas Ele nos cura. E no versículo 2 ele vai dizer assim: depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. O que isso significa? Aqui há algo na Bíblia onde tem algumas passagens, principalmente no Antigo Testamento, messiânicas, que são citações que estão apontando para Jesus no Antigo Testamento. E aqui a gente percebe que o profeta ele já está apontando para a morte e ressurreição de Cristo. Porque ele fala: depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. O apóstolo Paulo ele fala que quando Jesus morreu, nós morremos com ele, e quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Isso quer dizer que o acesso à revelação de Deus através de Jesus, ela está acessível a nós. Não há nada que nos limite, porque Cristo já abriu essa porta de reconectar o contato com Cristo, né? De reconectar, né, a nossa posição em Deus. Então, só quem é íntimo é capaz de entender os mistérios que Deus tem reservado para aqueles que o amam e aqueles que o buscam verdadeiramente. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, essa é a vontade de Deus, que todos o conheçam. Que todos o conheçam em espírito e em verdade, que todos os busquem, que todos os amem, ou amem. Porque essa é a vontade de Deus, que a gente conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. E quando a gente prossegue conhecendo ao Senhor, nós acabamos manifestando as suas obras. Porque no versículo 6, você vai ver que Deus ele fala aqui: pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocausto. Misericórdia também é um atributo de Deus. Deus ele é justiça e ele é misericórdia também. Então, quando nós conhecemos ao Senhor, nós também acabamos nos tornando parecidos com Ele, manifestando as suas obras. Amém? Glória a Deus, essa é a palavra do Senhor. E aí,
nós vamos para o terceiro tópico. O terceiro tópico, o que Deus espera de nós, é justamente a confiança. E por que a confiança? No versículo 1 novamente, o profeta ele fala com uma certeza de que o Deus que fez a ferida é o mesmo Deus que cura. Ele falou com uma convicção: venham, voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Não é lá, talvez Ele cure, não, Ele vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Ou seja, isso é um lembrete de que precisamos aprender a confiar no Senhor. Aquele que nele espera não teme a correção do Senhor. Aquele que nele espera não teme, as provações que vêm. Aquele que nele espera sabe que a única solução é confiar no Senhor, porque é só nele que nós temos a salvação, é só nele que nós temos o livramento, é só em Deus que nós temos a provisão, é só em Deus que nós temos a cura. É entender que Ele é tudo na nossa vida, e que sem Ele não somos nada, e sem Ele nada podemos fazer. A gente precisa entender que é tudo que acontece na nossa vida é sobre Ele. É tudo por causa dEle, tudo para a honra e glória dEle. E Deus, Ele está nos chamando para descansarmos nele, nos reaproximarmos dele, nos achegar à presença dele. Apesar da nossa fraqueza, da nossa limitação, apesar de nós sermos pecadores, apesar de todas as dificuldades que temos, mas o Senhor, Ele está aqui para nos aperfeiçoar. Ele está aqui para que a gente possa ter uma verdadeira comunhão, intimidade com Ele, conhecê-lo de verdade, conhecê-lo em espírito e em verdade. E antes de encerrar, eu quero que você abra sua Bíblia lá em Romanos 11. Romanos 11, capítulo 33, Romanos capítulo 11, versículo 33. Do 33 ao 36. É justamente tudo que nós passamos na nossa vida, apesar das nossas circunstâncias e fraquezas, é tudo por causa dele. E tudo para a honra e glória dele. Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33. Amém? Amém. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor? Glória a Deus, aleluia. Nós todos somos obras de suas mãos, e nós precisamos aprender a entregarmos a Ele por inteiro. E a gente quer colocar na frente o nosso entendimento, a nossa capacidade, a nossa força humana, a força do nosso braço. E aqui
a gente percebe, Ele está no controle de tudo. O conhecimento de Deus, a pessoa de quem Ele é tão profunda que nós não podemos fazer nada diante dele. Nós estamos completamente descobertos diante dele. Então eu quero convidar você a abaixar sua cabeça, fechar seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Senhor Deus, sabemos que nada podemos fazer sem o Senhor. Nós, Senhor, queremos nos entregar a Ti por inteiro, não pela metade. Deixar o nosso eu, a idolatria do nosso ego, do nosso querer, das nossas vontades diante do Senhor. Nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas. Que as nossas vidas sejam preciosas aos Teus olhos, Senhor. Que o Senhor seja soberano e rei das nossas vidas. Que nós possamos Te conhecer mais. Que nós possamos confiar mais, Te amar mais. Em espírito e em verdade, Senhor. Deus, que o nosso coração possa estar completamente inclinado ao trono da Tua presença. E que o Senhor seja exaltado em nós e através de nós. Deus, que nós possamos nos voltar completamente a Ti e não sermos como o Israel do passado, insensíveis da Tua voz. Mas traz de volta, Senhor, a sensibilidade. Traz de volta, Senhor, o discernimento e a sede pela Tua presença. Traz de volta fome e sede pela Tua presença. Assim como a corça anseia pela corrente das águas, Deus. Que nós possamos nos voltar a Ti e estarmos cada vez mais sedentos e que só o Senhor pode nos saciar. Deus, que nós possamos estar diante do Senhor com as mãos limpas e coração puro e Te honrarmos, Senhor, com o nosso viver, com as nossas atitudes, Pai. É o que nós pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês e eu assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.